As recentes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro já deixaram 7 mortos. Quais as causas da chuva tão torrencial assim, dessa chuva tão forte? Aquecimento global, realmente? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E hoje estou aqui para tratar com vocês a tragédia que vem acontecendo no Rio de Janeiro, né? Falar um pouquinho sobre a questão do ninho do urubu, não é minha especialidade, né? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre climatologia, sobre os efeitos das recentes enchentes no Rio de Janeiro. A gente percebe que o clima, aparentemente, ele está mudando bastante, né? Tá tendo bastante consequências negativas aí, furacões intensificados, enchentes em outros lugares e tal. E vamos tentar entender um pouquinho melhor esse assunto. Mas antes de tudo, galera, se você já curtiu o assunto, ó, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha para quem quer entender essa tragédia inteira, né? E vamos tentar divulgar aqui para fazer o nosso canal crescer e bombar bastante, hein? Beleza, ó, vamos lá. Quando a gente fala, galera, do Rio de Janeiro, a gente nunca pode esquecer, tá? Praticamente todo o sudeste brasileiro. A característica típica o clima é tropical. O que seria um clima tropical? Um clima tropical, como eu vou colocar aqui para vocês, ó, ele tem como grande característica praticamente altas temperaturas o ano inteiro, tá? Isso é bem nítido, mas as chuvas elas são muito mais concentradas no verão, tá? Isso é completamente normal. O período que vai aí de mais ou menos novembro até o final de março é um período bastante chuvoso. Isso tem bastante influência tanto por conta de massas de ar que vêm do oceano, a MTA, que a gente chama, Massa Tropical Atlântica, como a maior participação da MEC, a Massa Equatorial Continental, uma massa que vem lá da Amazônia, também chamada de rios voadores, que traz um monte de umidade nas camadas mais superficiais da atmosfera em direção a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o próprio Centro-Oeste, ok? Então já partimos do princípio aqui, ó. O verão ele é mais chuvoso, sem sombra de dúvidas, ok? Existem alguns momentos que algumas anomalias climáticas, elas acabam acontecendo, né? Então, por exemplo, a gente pega no caso do verão de São Paulo há tempos atrás. Ficou 2 verões sem chover. Poxa, quer dizer então que o clima está diferente? Não, quer dizer que ocorreram anomalias climáticas que são completamente naturais na história evolutiva do nosso clima, tá? Completamente natural, dessas pequenas variações de tempo, isso é normal. E ficou 2 verões sem chover. No Rio de Janeiro, o que aconteceu? O que está acontecendo agora, né? A gente percebe, galera, que está com uma temperatura altíssima. Isso pode ser ou não consequência de aquecimento global, tá? É um tempo muito pequeno de análise para a gente falar que realmente é o aquecimento global que está causando essa elevação tão grande de temperatura. E se realmente é o aquecimento global, a gente tem menos provas ainda de que efetivamente é o homem que está causando totalmente esse aquecimento e não um processo natural. Eu vou expor aqui a minha opinião. Na minha opinião, é um processo natural que é intensificado pelo homem. Mas convenhamos, galera, minha opinião frente à ciência é muito pouco, tá? Mas beleza, então vamos continuar, ó. O Rio de Janeiro, então, esse ano ele está com uma temperatura muito grande. Isso fez com que se formasse ali um centro de baixa pressão atmosférica. Um centro de baixa pressão atmosférica geoestacionária. O que seria isso? Um centro de baixa pressão é como se fosse uma regiãozinha de vácuo. Então, um vácuo no espaço. O ar está muito desconcentrado ali. É como se fosse um buracão que tende a ser preenchido. Ou seja, vira uma zona de convergência de ventos. Uma zona para onde todos os ventos querem ir. Isso é característica de todas as regiões muito quentes. Sempre quando fica muito quente, há uma tendência de formações de zonas de baixa pressão. Essa zona de baixa pressão, imaginem como se fosse um vento circular que está sempre subindo. Então, como esse vento está sempre turbilhonando para cima, formando ali um ciclone que a gente chama, forma uma espécie de vácuo ali na região. Esse vácuo vai ser preenchido com ventos úmidos e, por consequência, tende a formar grandes chuvas. O Rio de Janeiro, para piorar, né, ainda mais a situação, pelo próprio sítio urbano, né, pela própria condição natural ali da região, já é uma região bastante montanhosa. Então imaginem vocês, existe uma zona de baixa pressão, uma zona que tende a convergir ventos úmidos, os ventos tendem a ir para aquela região. E ainda todos aqueles ventos são barrados por uma barreira natural, que é o próprio relevo. É como se fosse um paredão que fica barrando ventos úmidos. Esse paredão, que é a nossa Serra do Mar, ela vai acumulando água, acumulando água, acumulando água e forma um tipo de chuva, bem forte, aliás, caracterizada como chuva orográfica. Ou seja, qual a minha mensagem aqui para vocês? É natural chover no Rio de Janeiro? É.
É uma anomalia climática, essas chuvas tão fortes que até certo ponto, olha isso galera, na Rocinha, por exemplo, ultrapassou 150 milímetros de chuva. Para quem não tem muita noção do que seria 1 milímetro de chuva, é como se eu pegasse um espacinho de 1 metro por 1 metro e chovesse 1 litro dentro daquele 1 metro por 1 metro. Qual que é a mensagem então? Que em 4 horas na Rocinha, se eu pegar uma área de 1 metro quadrado, choveu 150 litros de água. É muita coisa, tá? É mais do que a média histórica, galera, muito mais do que a média histórica. Mas, como eu disse para vocês, é relativamente normal essas anomalias climáticas, tá? Infelizmente, galera, o que o poder público poderia fazer? Primeiro, avisar os moradores, né, tentar fazer políticas públicas para que os moradores não ocupassem essas áreas de risco, essas áreas de encosta, porque toda vez que tem grande quantidade de chuva, há uma tendência de ter bastante erosão também, né? O solo tende a escorregar, os famosos deslizamentos de terras. E aí não é culpa da natureza, a culpa é dos seres humanos que vão para lá e, claro, não dos seres humanos em si, mas por conta da falta de políticas públicas, da especulação imobiliária, ou seja, infelizmente é onde a galera tem para morar, tá? Infelizmente. E fazer campanhas de conscientização para tirar essas pessoas daí. A gente poderia, por exemplo, fazer uma rede de drenagem, construir piscinões, mas todas essas são medidas paliativas. A grande solução realmente para acabar com as enchentes é não ocupar essas áreas. Porque o que a gente chama de enchente hoje são áreas que sempre encheram, são áreas de várzea, áreas que naturalmente nos períodos mais cheios eles tendem a sofrer alagamentos, tá bom? O prefeito Crivella, ele mostrou, né, eu vou mostrar os dados aqui para vocês, de quanto que reduzir os investimentos na prevenção de enchentes, na manutenção de regiões de drenagem, de piscinões, o que mostra, claro, né, toda a conjuntura política por trás de uma gravíssima crise econômica que o Rio de Janeiro atravessa, e ele vai retirando investimentos dos setores que são menos midiáticos, pelo menos menos midiáticos, enquanto não acontece uma tragédia tão grande como essa, ok? Então, galera, só para vocês terem uma noção, é normal, digamos assim, né? Infelizmente é normal, e a culpa não é da natureza. A culpa são dos seres humanos que ocupam essas áreas que não deveriam ser ocupadas, tá bom? Para piorar, né, tivemos uma notícia péssima no Rio de Janeiro também, que foi um incêndio ali no Ninho do Urubu, que deixou uma dezena de vítimas, né, já confirmadas. Infelizmente, nessa área ela não tinha autorização do Corpo de Bombeiros para conseguir atuar. E aí, só deixar uma mensagem final. Muita gente vem falando assim, né? Ah, luto pelo Flamengo, luto pelo Flamengo. Galera, pelo Flamengo Clube até sim, tá? Mas eu acho que assim, merece muito mais compaixão a família das vítimas do que o próprio clube ou os dirigentes do clube. Porque um clube que gasta, por exemplo, milhões com a Arrascaeta, com o Gabigol, com o Rodrigo Caio, colocar aqueles jovens para morar, né, enfim, para ocupar aquelas regiões, nem que seja por um curto período de tempo, é no mínimo um desprezo pela vida humana alheia, no mínimo, ok? Galera, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aproveitado, tenham entendido um pouquinho mais nessas enchentes no Rio de Janeiro. É algo natural para uma região tão quente como está o verão do Rio de Janeiro agora, belezinha? Então é isso aí, galera, beijos, abraço e tchau, e até o próximo vídeo. Falou!